Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve ou assiste. É nosso 5º episódio e hoje tem uma pessoa muito especial para mim. A família dela toda é muito especial pra gente. Ajudou demais, mas muito, e ajuda ainda na construção do nosso negócio. É uma mulher empreendedora. Não sei quantos empreendimentos tem, tá? Mãe, faixa preta de taekwondo, tenista também. É isso. Não é? Aprendiz, né? Aprendiz. Com vocês, Fabi Salau, Carneiro. Que delícia. Fala Sawaia, certo? Falou certo. Falei? A maioria das pessoas falam Savaia. Savaia? É, porque acho que o W é V, e confunde tudo, mas falou certinho. Fabi, que prazer ter você aqui, cara. Eu que agradeço. É impressionante o quanto você já contribuiu pra nossa vida e hoje poder estar aqui conversando, tendo esse bate-papo aqui com você, pra mim é sensacional. Espero que você curta também. Já tô amando. Já tô com cafezinho aqui, ó. Esse cafezinho aí, a nossa amiga... Ó, deixa eu falar, ganha meu coração quando você pensa assim, ó. Quer um cafezinho? Quer. Aí vem um expresso. Mas e quando vem coado, assim, ó? Você gosta do quadro? Pô, gente, tem coisa melhor que um coado. Então você vai gostar, ainda tem surpresa pra você. Fabi, a gente gosta aqui de coisas que inspiram, tá? De histórias que inspiram, como muito bem diz nosso saudoso Caio, sucesso deixa rastro. A gente quer inspirar outras pessoas, principalmente quem está começando, porque romper ali aquela barreira da mentalidade é muito difícil. Mas aqui, olhando aqui para esse monte de coisas que eu anotei de você, cara, eu não sei por onde que eu começo. Porque... Quer começar do começo, então? Vamos começar do começo? Então vai. De onde que é a Fabi? A Fabi é daqui de São Paulo mesmo. É mesmo? Né? Minha mãe, Tânia, meu pai, Eduardo, se conheceram muito cedo, muito jovem. Minha mãe me teve muito cedo. Minha mãe casou grávida, inclusive, sem meu avô saber que estava grávida. Tamanho era a bagunça do negócio. Então eu fui no casamento da minha mãe. São quantos irmãos lá na sua mãe? Muita minha mãe gente? eles são em 5. 5 pessoas. E porque Seu meu avô ia avô era- matar meu pai. Era bravo? Meu avô era o cara, meu avô já faleceu, né? Mas se você fosse conhecer meu avô seria o cara mais polido e educado da face da terra. É mesmo? Meu avô nunca levantou a voz, meu avô nunca xingou ninguém, meu avô nunca brigou com ninguém. Aquele cara Olha só. sempre easygoing, é o cara mais educado, é um cara polido. Mas ele não gostava do meu pai, entendeu? Que meu pai é justamente o oposto. Meu pai é o que xinga, é o que fala, é o que briga, é o grosso. Até falei com ele ontem, eu falei, pai, eu sou menina, eu sou delicada. Fala fino comigo, entendeu? Que é natural dele, assim. Então teve bastante conflito. Então eles passaram bastante dificuldade pelo fato de não ter a vida estabelecida. E é até engraçado, né? Já indo e vindo, tenho 3 filhos. 3. E eu quero 4, quero 5. Que é mesmo? A galera fala assim, é muito fácil pra você falar com dinheiro, né? E eu falo que engraçado, né? Minha mãe, quando ela me teve, não tinha onde morar. Aquela vida super bagunçada, fazia estágio, foram morar no interior de São Paulo, em Americana, justamente porque o custo de vida era mais baixo. Minha mãe começou a trabalhar como estagiária e aí vinha todos os dias de fretado pra São Paulo pra conseguir trabalhar. Você é a primeira? Eu sou a primeira. E assim, perrengue. Eu falo assim, cara, era super jovem, minha mãe me teve aos 20 anos de idade. Seria todas aquelas características tradicionais de a família não apoia, eu não tenho grana, eu não tenho perspectiva, a gente nem casou. Pra pessoa falar assim, quer saber, eu não quero essa criança. E eu fico pensando, cara, se minha mãe, em todas essas condições, que tudo envolve apenas dinheiro, e a gente pode falar bastante disso, ela falou, cara, eu vou enfrentar, vamos pra cima. Seu pai tava junto? Meu pai tava junto. Eu falo, mas, sabe, você tem força, você tem garra. E por que não eu não ia querer uma família? Por que não eu não ia querer, sabe, aumentar esse amor, aumentar essa coragem, aumentar essa história? Reproduzir isso, né? Eu falo, cara, por mais que a gente veja muitas vezes filho como custo, hoje eu vejo muito mais como paciência. O que falta para as pessoas não é dinheiro, é paciência. Porque filho não é o que a gente tem na prateleira de supermercado, não é? Né? As pessoas às vezes colocam como um preço numa prateleira de supermercado. Ali, vou ver quanto custa essa criança. Não quero não, porque tá muito cara essa criança.
Não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Então, vindo dessa história de altos e baixos, nessa grande jornada tiveram altos. Seu pai fazia o quê? Cara, até hoje eu não sei o que meu pai faz. Porque meu pai é um cara muito inteligente. Meu pai é um cara que... Sabe aquele cara que você vai no jogo do milhão? Sei. E aí a pergunta do milhão, você precisa de alguém com conhecimentos gerais. Liga, velho. Ou meu pai ou meu avô, que é o pai Qual dele, é que é o nome dele? Meu pai é Eduardo e meu avô é Emanuel. Eu iria neles, assim, sabe? E meu pai, ele circula bem em várias coisas. Meu pai foi bastante pra eventos, meu pai já trabalhou em parte em empresa de arquitetura, em coordenação de projeto. Meu pai circula muito bem, mas ele não teve algo que ele se pegou e ele falou, vou fazer isso. Minha mãe não, minha mãe trabalhou a vida inteira como controller em multinacional. Entendi. Aí até aposentar. Sua base, assim... não vou buscar na escola, não, mas sua base, sua referência empreendedora veio de sua família também? Imagina. Olha só, esse meu avô que eu falei pra você, que era o cara todo polido, que era o cara todo nananã, eu tenho assim, vamos pensar nos meus dois lados, né? Sim. O meu lado paterno, que é o meu avô Manuel, que veio lá de Portugal, é o comerciante de padaria. Então, meu avô sempre teve restaurante, sempre teve padaria. E aquela coisa ali, ó, vai levando, né? Portuguesão, sempre foi um bom padeiro, sabe? Sempre teve esse negócio em casa ali. E era aquela coisa, pagava as contas, vivia uma vida... Tranquila. Ok, né? Assim, teve fases boas. Já meu outro avô, ele foi pra parte têxtil. E eu lembro, quando era pequena, tinha, assim, uma fábrica. Ele tem descendência também Ah, meu avô é... no exterior, não? Meu avô é mineiro. Aí. Minas vai dominar Aí, o mundo. de Não Passos. tem- de Passos. É, tipo minha mineiro. bisavó, que trouxe o Sawaia, ela veio de onde? Do Líbano. Então, ela teve 21 filhos. E ele veio desse lado, assim. Entendi. E ele veio pra essa parte de comércio têxtil, ele teve fábrica. Só 21 que... filhos, você acha que teve facilidade pra essa... Você acha que teve Essa 3 senhora? filhos, gente? Meu Deus! O que são 3 perto de Deus 21? do céu. Bem assim. 18 mulheres. Meu Todas com a letra Deus Z. do Você acha que você tem Todos com a criatividade? letra Z. Você acha em casa que você tem criatividade, é que você não conhece minha bisavó, Dona Maria, entendeu? Que legal. E ali, por um lado, do meu avô, que tinha parte do comércio, da padaria e tudo mais, eu via muito mais um caos familiar, no sentido dele acordar sempre 3, 4 da manhã pra abrir padaria, voltar a dormir o dia inteiro, de cansaço. Então, assim, era mais caos relacionamento. Já do outro lado, era grana, pura grana mesmo. E muita briga na família por conta da parte da grana. Meu avô quebrou da parte têxtil. Levou praticamente a família inteira. Minha mãe, uma fase que estava muito boa por conta do trabalho, meu pai, perderam casa, perderam carro. A gente não tinha onde morar. A gente foi morar de favor lá na periferia de São Paulo. Porque o meu outro avô, que tinha uma casinha antiga, ele falou assim, eu tenho uma casinha lá é longe, pra Dedéu. Pra quem conhece, já era em Bugaçu. Bem zona periférica mesmo. Ele falou assim, tem uma casinha lá, vocês podem ir pra lá. E lá fomos. E lá ficamos. Você já tinha quantos anos? Quando eu fui pra lá, eu acho que eu tinha uns 8 anos, 9 anos. Já era grandinha, já lembra? Já lembro. Mas eu não entendia. Então, eu via meu pai escondendo o carro na rua de baixo pra não vir pegar o carro. E eu não entendia direito o que estava acontecendo. Depois, porque tinha financiamento, não pagou financiamento. Então, na época... Eu não acho que eu não tinha consciência pra entender o que estava acontecendo. E isso é uma das coisas que eu tiro o chapéu pros meus pais. Às vezes minha mãe fica chateada, ela fala assim, mãe, te amo. Ela fala assim, pô, eu acho uma sacanagem você ficar contando. Porque, poxa, a nossa história é uma parte que dói. Eu falo, cara, eu acho animal, porque vocês superaram. E mais do que isso, nunca, enquanto eu e meu irmão, a gente era criança, a gente sentiu o peso do que vocês passaram. Nesse exato momento tem gente passando a mesma coisa. Nunca, minha mãe nunca chegou e ela fez, meus pais nunca chegaram pra mim, pro meu irmão e fizeram aquela vibe de enterro em casa dos pepinos. Então era uma coisa de adulto e era coisa que ficava entre adulto. Criança não tinha que se meter em problema de adulto. Então, assim, pô, a gente não tinha dinheiro pra ir num cinema. Eu acho que é por isso que eu e o Caio, a gente ama ir no cinema. Eu falo toda semana, eu quero ir no cinema. Ir num cinema era um evento.
A gente não tinha dinheiro pra comer fora. Acho que é por isso que eu quero pedir comida. A gente cresce, a gente quer curar os traumas da infância, né? Eu quero pedir comida todo dia, eu quero comer fora todo dia. E a gente não podia assim, viajar. Eu quero viajar o tempo inteiro agora, entendeu? Porque não tinha. Era aquela coisa que era contada. Era aquela coisa assim... E não é que contava, ainda faltava. Então a gente não tinha dinheiro pra fazer coisas. Só que meus pais sempre foram muito ativos. Meus pais sempre foram muito atléticos, esportivos. Então, por exemplo, onde minha mãe trabalhava, a Bayer, ela tem um clube que dá pros funcionários. Então, acho que, sei lá, era coisa R$20 por mês. Ficamos sócios do clube. Pô, então a gente não tinha pra onde ir no final de semana. A gente passava o final de semana inteiro no clube. Então, eu jogava bola o tempo inteiro. Ficava na piscina, apesar que eu tenho zero habilidade com água. Mas ficava lá, brincando na piscina, ficava correndo o tempo inteiro. E isso, mais do que... Chegou a ter, por exemplo, fazer campeonatinho, Não, o essas tempo coisas? inteiro. Então, isso mais Se do ensina, que né, família? ajudar a ter um tempo de qualidade, isso formou meu caráter. Porque Esporte. o esporte ensina muita coisa. E eu acho que são duas coisas que se eu fosse pegar... É óbvio que quando a gente cresce, ou se coloca num lugar de pai e mãe, você tem certeza que você tá acertando tudo. E você não tá. Mas algumas coisas positivas sempre ficam. Então, duas grandes coisas positivas que ficaram dos meus pais. Um é assim, problema de adulto resolve. E a outra coisa, assim, o esporte ensina. E a gente, às vezes, quer ficar dando cabeçada onde dói. Então, o trabalho dói. Você querer desenvolver... eu não consigo falar em público. E você vai lá tentando se esforçar em falar em público. Não consigo falar com pessoas. Você não sente prazer. Você não só não sente prazer, como gera muita dor. Agora, quando você encontra um hobby que te dá prazer, e dentro desse hobby você vai aprender resiliência, você vai aprender coragem, você vai aprender disciplina, você vai aprender força, você vai aprender respeito, você vai aprender humildade, você vai aprender tantas outras coisas. Você aprende pelo quê? Pelo viés do prazer. Então, você aprende muito mais. Você aprende ganhando, entendeu? Você não aprende pela dor, você aprende pelo prazer. Então, a forma como você aprende de uma forma muito mais rápida, pensando nas formações de sinapse. E você aprende de uma forma muito mais duradoura. E numa fase da vida legal, que é a infância, né? Numa fase da vida que é a infância. Que é muito legal. E aí foi melhorando. E aí foi que eu sempre fui muito... eu sempre fui muito questionadora. Era boa na escola? Não. Educação física. Mas assim, eu não entendi. É aquela coisa assim... Pensa assim, quando você olha pra trás, você entende o que você tá fazendo na escola? Eu não entendia. Nada. Depois, quando você vai chegando ali no colegial, mais ou menos, você vai... Meu Deus, tá chegando, eu vou ter que decidir alguma coisa, mas você não sabe ainda o que você tem que decidir, pra que você tem que decidir. Não sabe. Você não sabe. A única coisa que eu queria, tia, era jogar bola. Eu era uma moleca. Então, Você gosta de futebol? Gosto de futebol, eu jogava handball, eu jogava voleibol, eu competia nesses esportes. Que time que você entendeu? torce? Palmeiras. Palmeiras? Aí, era tudo que eu queria. Só que com 16 anos de idade eu comecei a trabalhar. Já? Comecei a trabalhar como menor aprendiz. Ganhava R$450 por mês. Você morava na periferia Morava. ainda? Era difícil ir, não? Era 2h30 mais ou menos de transporte pra ir e pra voltar. Vinha 2 horas, voltava 2 horas. São Paulo é complicado. Só que o que aconteceu? Eu tive que mudar pro período da noite. Porque eu comecei a trabalhar o dia inteiro. Ah, tá. E, cara, quem já estudou de noite sabe que o público que estuda de noite, ainda mais numa escola, é bem diferente. Completamente. Então, ali já foi uma coisa diferente, assim. Eu já via que já era uma bolha já chega mais diferente, cansado, assim, né, família? Então, quando você estuda ali de manhã, é uma vida que você sai da escola, você vai pra casa, faz nada o dia inteiro. À noite já era eu já entrei numa vibe enquanto todos os meus amigos estavam ali preocupados se eles iam pra Porto Seguro ou não. Eu tenho que acordar 6 da manhã, 5 da manhã, ir trabalhar, e depois de trabalhar já vim voltar pra escola e ganhar o quê? R$400 por mês. Só que uma das coisas que eu gosto, quando eu olho assim pra trás de uma retrospectiva, eu nunca fui uma pessoa que eu penso muito.
Então, acho que isso minimiza a minha percepção de dor ou de sofrimento. No sentido assim, eu tô ali, eu tô vivendo. Eu não fico pensando muito, sabe? Eu tenho que trabalhar, tá bom, vou trabalhar. Eu sou um pouco prática nesse assunto. Só que, por um outro lado, eu sempre fui questionadora. É diferente você ser questionador e você ser pensador. Porque o questionador, quando você se questiona, isso te coloca em posições que te faz ter atitudes ou percepções para mudar. Quando você é só um pensador, você só tá ali, ó. Sonhando. E aí eu lembro que eu comecei trabalhando como assistente da diretora de RH de uma multinacional. E aí, na hora de me efetivaram para facilities. Só de curiosidade, quem foi atrás desse trabalho pra você? Eu. Você mesmo? Mandou o currículo minha lá? Minha mãe me falou assim, vai num lugar que chama Camp. Ah, tá. Ficava no meio do Largo 3 de Maio. Quem é de São Paulo sabe que é o Largo 3 de Maio. Tá. É tipo uma 25 de março, em Santo Amaro. E aí lá tem um Camp Borba Gato, que é um lugar que ele pega justamente crianças, adolescentes, pra dar um curso preparatório para você ter o mínimo de capacidade para trabalhar. Entendi. E esse lugar, toda vez que as empresas, elas são afiliadas, elas buscam assim, tô com uma vaga aqui, me manda os currículos que você tem. Aí fala, olha, você tem uma entrevista, vai lá fazer. Aí fui na entrevista, eu passei de primeira na entrevista. E comecei a trabalhar, e ganhando experiência, enfim. E aí eu fui efetivada para estagiária. E a estagiária era na recepção. E aí... 16 anos? Eu tinha 17, aí eu fui para 1.000 e pouco de salário, consegui pagar minha faculdade, então eu pagava 100% minha faculdade. Você estudou o quê, Fabi? Administração. Concluiu? Concluí. Concluí porque eu tinha que concluir, entendeu? Não tinha opção. Eu precisava do diploma para poder ser efetivada para analista, para ser CLT e tal. Eu tava bem nesse caminho. Só que logo quando eu virei estagiária e eu fiquei na recepção, eu olhava e falava assim, cara, eu não quero isso. Não quero isso. Eu sentia que eu podia mais. E eu vi, cara, eu não quero isso. Nisso a empresa foi comprada, teve uma fusão. E aí eram 2 pessoas na recepção e eles precisavam trazer uma pessoa que era da outra empresa. Então não tinha como ter 3. Uma pessoa tinha que rodar. Só que a minha chefe já sabia que eu não queria ficar ali. Então ela rodou comigo. E foi a melhor coisa que aconteceu. Aí eu fui para um outro lugar, trabalhar como especialista em RH. Então comecei em remuneração e benefícios. Aí me indicaram para uma vaga na GE, na General Electric. Então, como eu já tinha uma habilidade um pouco mais específica que a área de remuneração, não é uma posição que, pelo menos naquela época, você encontrava com facilidade no mercado. Passei. Cara, e começou a deslanchar, porque eu sempre fui muito executora, fui muito fazedora. Eu lembro que a minha diretora falou assim, recebi um feedback muito bom seu, que você faz boas perguntas. Questionadora. A questionadora. Eu nunca tive tempo ruim, assim. Tem que fazer? Vamos fazer. Você tem que ficar hoje até as 10 horas da noite pra fazer e eu sou estagiária. Eu não ficava pensando na lei do mínimo. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos entregar? Vamos entregar. Conta comigo? Conta comigo. Vocês estão percebendo, desculpa, Fabi, mas a questão da mentalidade? Estão percebendo isso? Você acha que esse tipo de pensamento, essa maneira de pensar, a pessoa nasce com ela ou dá pra mudar? Você nasce com ela, mas dá pra mudar? Tudo é uma questão de perspectiva, né? Tudo é uma questão... Eu acho que o princípio básico disso aí vem de 2 coisas. Uma é autoestima e outra é autoconfiança. Eu acho que conforme a sua autoestima e a sua autoconfiança é minada conforme você cresce, o tanto de coisas que você cresce ouvindo, escutando, te faz acreditar que você não é merecedor. Tipo, você tem uma noção? Eu falo muito disso, né? Eu via novela o tempo inteiro com meus pais. O programa de casa era sentar e ficar vendo novela. E se assiste novela, você pensa o quê? Que ser rico é ruim. Que Sempre só é bom se mal, você né? mora na periferia, se você mora na favela. Isso é legal. Eu tava na periferia, eu falei, tô no lugar certo. É aqui o nosso lugar. Hashtag Capão, do lado do Capão. Lá meu pai me chamava Princesinha do Capão. Falei, uau! Andava de busão o dia inteiro, entendeu? Era isso. Eu falei, é isso. Tô no lugar certo, entendeu? Top. Só que chega uma hora que você começa a se questionar. Eu falei, esse padrão de pensamento é de quê? Minha mãe sempre acreditava que, pra que eu vou ter mais? Pra que você precisa de mais? Tá ótimo. E quando eu entrei numa faculdade,
que você sai um pouco do... Eu acho que a faculdade é o primeiro grande choque, assim, quando você é exposto a padrões completamente diferentes. Porque pensa assim, uma escola, o desvio padrão é muito baixo. Então, é muitas pessoas que têm condição de estar ali. É mais a galera do bairro. Ah, tá. Pensa assim, é mais do mesmo. Aham. Quando você vai para uma faculdade, você tem gente com bolsa. Você tem gente que trabalha para estar ali. Você tem gente que tem muita grana e também tá ali. Eu tinha amigos ali com uma condição financeira, assim, surreal. Que chegava na faculdade de segurança, com segurança. E eu tinha amigos que meu filho tava com uma bolsa pendurada até aqui. Eu entrei com bolsa na faculdade. Justamente por morar na periferia, a Embi Morumbi tinha plano com prefeituras, né? Que você conseguia ter desconto. Lembra até, acho que eu pagava R$700 na faculdade. Então, você consegue... Ali, eu tinha uma perspectiva de falar assim, cara, existe uma vida que eu não conheço. Então, a minha primeira grande sacada, assim, foi a minha amiga Dani. É minha amiga até hoje. Ela ganhou carro com 18 anos de idade. Nossa. E aí, às vezes, ela chegava pra ir na faculdade de rasteirinha e eu olhava o pezinho dela. Que pezinho fofinho. Aí você pensa assim, que besteira é essa? Você fala assim, não tinha um calo aquele pé. Não tinha um chulé de sapato podre, entendeu? E aí eu comprava sapato A unha tava feita. Perfeita. Eu comprava sapato de R$50. Andava com a Havaiana socada na bolsa, porque doía o pé. Quando você descia do ônibus chovendo, a capaz da Havaiana ser levada embora na correnteza. E eu falo, porque já foi minha Havaiana. E a Havaiana vai embora, você fala, que merda, como que eu pego essa Havaiana de volta? E aí você fala, eu quero essa vida. Eu não quero mais andar de ônibus. E eu falo assim, eu quero poder ter meu carro. Quero ficar com meu pé bonitinho assim também. Eu comecei a ter uma perspectiva de uma vida que pra mim... Foi um estalo, assim? Cara... eu falava assim, aquilo era muito distante. E mais do que isso, eu não tinha consciência que existia uma vida diferente pra ser vivida. Eu achava que eu teria que viver a minha vida pra sempre. Era aquilo. Só que como eu sempre fui criada num mundo de competitividade... Meu pai sempre me reforçou que eu posso, eu consigo, vai lá e ganha. Pode falar a palavra aqui? Pode. Se não pode, corta. Vai lá e ganha essa merda, entendeu? Você tem que ficar puto que você não conseguiu. Que você não vai lá e tenta de novo. O instinto competitivo sempre foi muito aguçado. Por mais que minha mãe nunca, ou meus pais chegavam no nível e falavam assim, que você pode, porque você é incrível, o mundo é pra você. Mas do jeito você deles... vai ser rica, você vai conquistar o mundo. Mas através do esporte... Eles plantaram essa sementinha em mim. Não foi através do trabalho. O sonho da minha mãe era que eu galgasse o meio tradicional pra eu ser diretora. Tipo assim, daqui 30 anos você vai ser diretora de uma multinacional. Vai ser o auge da sua carreira. E aí, quando eu comecei... Aí eu fui efetivada, ganhando quase 5 mil. Cuidava de uma área... com 20, 21 anos de idade, pensa. Muito. Cuidava de uma posição América Latina. Eu já era reconhecida, minha chefe pediu demissão, eu cuidei 2 meses do departamento inteiro, fazendo reunião com o board nos Estados Unidos. Então, tava ganhando prêmio lá fora. Então, você via que assim, cara, só continua, vai dar certo. Pra sua mãe, então, tava tudo certo. E aí, eu já namorava o Caio. E eu ficava louca que eu levantava ainda não tinha carro nessa época. Eu tinha que levantar às 5 da manhã, 6 da manhã para pegar ônibus, porque ele morava também na Granja Viana, apesar de ser um lugar bom, ainda era longe de São Paulo, eu tinha que trabalhar aqui na Rebouças. E eu ficava louca que ele acordava às 8 da manhã e eu acordava às 6 da manhã. Aí eu amo dormir. E eu olhei e falei assim, eu quero carro e eu quero acordar a hora que meus olhos abrem. Você falou pra empresa? Falei pra mim. Eu falei, eu quero essa vida. Eu quero saber fazer dinheiro. Então, me deu mais um estalo. Então, um foi um pezinho, o outro foi eu quero essa qualidade de sono também. Só que aí, como? De que jeito? E eu acredito muito que a gente, às vezes, fica se questionando que, eu não sei qual é o caminho. Mas, a partir do momento que você decide que você quer o resultado desse caminho, é como se as coisas começassem a abrir, assim. Eu comecei a pesquisar. Aí fui pesquisar franquia. Aí eu falei, cara, e se eu pegar um empréstimo e eu abrir uma franquia da Yagoberry?
Tava super em alta. Tinha Yogoberry no prédio lá. E eu tomava aquele Yogoberry todo dia. Eu falei, esse negócio deve dar dinheiro. Imagina, eu tinha a menor noção do que eu tava falando. Mas, cara, é engraçado, mas o objetivo tava lá. Tava lá. O caminho, eu só não sabia o caminho. Você ia encontrar, você ia dar um jeito. E aí foi que apareceu a venda direta. Apareceu pro Caio. O Caio falou, a Fabi não tem perfil. Falou com você? Falou. Não, ele falou pra todo mundo, menos pra mim. Aí ele começou a trabalhar com isso. E ele não me contava. Aí ele começou a chamar uns amigos nossos pra trabalhar junto. Aí eu começava a ver eles se reunindo. Aí eu falei, uai, que horas que vai chegar o meu convite, né? Pra eu fazer parte do grupo da patota. Não chegava. Aí eu falei assim, aí chegou uma hora que eu falei assim, ou você me conta exatamente o que tá acontecendo, ou não tem mais relacionamento. Aí ele, que merda, né? Senta aí. Aí ele me mostrou um modelo de negócio. Vendas na veia. Eu falei, vou fazer. Ele, você entendeu? Eu falei, como assim alguém não entende isso? O negócio mais simples, eu pego um produto, indico o produto e ganho comissão. E ele, você acha que você consegue fazer isso? Eu falei, uai, vou tentar. Peguei o cartão de crédito dele emprestado, comprei uns produtos e comecei a falar com todo mundo, com todo. Eu não tinha técnica, eu não tinha habilidade, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Mas eu queria fazer dinheiro. E é engraçado que hoje as pessoas acham que você precisa ter uma motivação maior, você precisa ter um propósito maior. Amor, eu só queria o quê? Pagar minhas dívidas, que eu já não tinha educação financeira, gastava mais do que eu ganhava. Eu queria poder andar de carro, que eu não aguentava mais andar de busão lotado. Quem pega trem o dia inteiro em São Paulo sabe o inferno que é. Você não precisa segurar em cima, né? Porque... É tanta gente que você não cai, entendeu? Eu falei, eu só quero dar um jeito de acertar a minha vida. Eu quero ter qualidade de vida. Eu quero poder viver essa vida que todo mundo vive, que eu não sei onde tá. Aí você bateu e falou, cara, aqui dá? A pessoa me falava, não. Não quero isso que você... Eu tava próxima. Eu não tava me importando. Porque, de novo, eu não pensava. Eu não gastava tempo pensando, ai, ele me falou não. Eu vinha aquela mentalidade. Vai, você consegue. Campeã, de novo, tenta. Eu parecia uma tarada. Uma tarada, assim. Falando com todo mundo pra cima e pra baixo. Até que com um ano, fazendo em paralelo. Mas como é que você... isso paralelo. que eu ia te perguntar. Você ainda trabalhava lá, Eu comecei a ganhar o dobro do que eu ganhava no tradicional. Aí eu pedi demissão. No dia que eu pedi demissão, minha mãe ficou uma semana sem olhar pra minha cara. Não faço ideia. Que ela falou assim, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, vou trabalhar com vendas. Ela, você vai largar o emprego dos sonhos, a GE, uma das maiores empresas do mundo, pra trabalhar com vendas. Sem garantia de E nada. ela achou que eu tava sendo enganada. Ela abriu a minha conta corrente pra ver se tinha dinheiro na minha conta, pra ver se eu tava ganhando mais dinheiro do que eu tava gastando, com custo, porque você acaba reinvestindo em negócio. Resumo, em 10 meses, comprei um carro, enriquetei o carro, fiz upgrade para um outro carro, consegui sair de casa, fui morar com o Caio na Vila Nova Conceição. Mas isso você tava com quantos anos, Fabi? Tá com 22 para 23. Putz. Precoce, né? Mas fui tarada. Eu não... Pensa assim, ó. Suas maiores autoridades. Você é doido de seguir esse caminho. Quem que vai seguir esse caminho? Eu sei. Como é... O teu namorado. Que você ama, que hoje é meu marido. Você não tem perfil pra você, não. Esse negócio não é pra você, não. Um monte de não. Porque ninguém... Sabe, assim... Eu ia de qualquer jeito, mas eu ia. Eu tava tentando dar meu jeito ali, sabe? E quando você percebeu que deu certo? Quando eu percebi que deu certo... Bateu no peito e falou assim, aí, ó. Quem não tinha perfil. Que engraçado. Eu nunca pensei... de novo, eu nunca parei pra pensar. Eu só ficava... Fazendo, executando. Acho que eu não parava pra pensar se estava dando certo ou não. Porque, se eu pra pensar, o céu é o limite. É infinito. Então, né? é como se não deu certo. Sempre pode dar mais certo. Você sempre pode crescer mais. Você sempre pode se desenvolver mais. Sempre tem um passinho a mais. Isso, lá, por um lado, é perigoso. Pelo fato de você não saber reconhecer onde você chegou. Eu acho que talvez... Aí já entra a parte da gratidão, né? A ambição tem que ter, sempre um passinho a mais. Eu acho que o que pega é a ganância, né? Que eu não acho pode deixar virar essa chave. Mas não teve um momento que você olhou... Sabe que quando eu olho... Você deu uma paradinha... Não, sabe quando eu olho, que eu penso que deu certo, assim? Quando eu tô em casa... Hoje? Meu marido... Eu olho meus 3 filhos...
e eu consigo pensar como eu tô me sentindo, a qualidade de vida do meu relacionamento, da minha família, o peso que tem meu pensamento quando eu coloco a cabeça no travesseiro. Porque acho que quando eu comecei a ganhar dinheiro, e foi muito dinheiro, então pensa assim, uma menina que com 16 anos de idade ganhava R$400 por mês. Com 22, 23, eu tava fazendo 50 pau por mês. 60 pau por mês, 70 pau por mês. Sem um periquito pra dar água. Como é que tava o juízo nessa época? Não tava. Eu torrava tudo. Meu filho, eu gastava tudo em comida. Todos os sapatos que eu via bonitinho eu queria comprar. E era literalmente isso, assim. Era desesperador querer cobrir as feridas que estavam, assim, sabe? Querer viajar que nem uma louca. E assim, eu nunca tive muito freio. Então, é um ponto de que eu falo assim, meu pai falava, nossa, você é muito teimosa. Hoje é lindo, hoje é persistência o que eu tenho. Então, pelo meu excesso de teimosia, talvez meus pais nunca tiveram muita força para me dar freios. Então, meu filho passava aqui num trem-bala. Eu vou fazer. Duvida de mim. Eu vou fazer 2 vezes. E eu morava junto com o Caio, e o Caio também, ele ainda não tinha percepção, assim, tipo assim, estamos construindo algo juntos. Porque a gente era muito menino. Apesar de, né, a gente já tava um tempo ali, 5, 6, 7 anos juntos, a gente não tinha percepção. O que ela tá gastando é nosso. Então, ele também não me colocava freios. Tipo, eu não me importo, eu tô aqui juntando meu dinheiro, eu tô guardando, eu tô tendo consciência, se ela não tem, o problema é dela. Numa hora que a gente chegou no momento de, e aí, vamos juntar a real? Vamos fazer isso acontecer de verdade? Vamos sair desse, a gente mora junto pra um... O que a gente quer? A gente quer fazer disso a construção de uma família, a gente quer ficar junto? Aí o bicho pegou. Que aí ele foi ver as contas. O meu primeiro 1 milhão inteiro. Torrado. Gastou tudo? Tudo. 100%. E Nossa. sem peso na consciência. 0 peso na consciência. 0 peso na consciência. Porque eu nunca fui ensinada. Gente, eu preciso que você pare de falar isso. A minha esposa tá ali. Mas isso é importante. E ela ainda não pegou a técnica ainda do freio. Olha várias coisas como são. Tá brincando, viu? Mas isso é importante. Olha como várias coisas fizeram isso ser um cenário perigoso. Eu confiava tanto em mim que eu não tava preocupada se eu podia falhar ou não. Porque eu falei, eu vou fazer. Tanto é que até hoje você fala assim, ai, Fabi, não dá pra fazer isso. Você fala isso pra mim? Eu falei, como assim não dá pra fazer? A gente vai encontrar um jeito. E a gente vai fazer dar. A gente vai encontrar um meio, a gente vai fazer acontecer. Então, quando eu vejo um problema, eu não fico... Sempre foi assim, Fabi. É parte de medo. Mas é por causa de teimosia, entendeu? Tipo assim, eu sou movida por desafio. Tanto é que quando eu vejo que as coisas estão um pouco calmas demais, eu busco um tiquinho de confusão. Entendeu? Eu busco... Uma treta, né? Eu preciso fazer alguma coisa, entendeu? Então, mas... É porque, assim, é muito comum, vocês estão percebendo? Que a mentalidade é muito forte. Quando a gente foi montar a empresa, eu não tinha isso, tá? Eu fui adquirindo, por isso que eu te fiz a pergunta. Cara, tem que nascer com isso ou dá pra mudar? Dá pra mudar. Dá pra mudar. Dá pra mudar. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que a gente financiou um carro que eu precisava rodar pra fazer as vendas, né? E na primeira viagem, assim, eu indo pra Formiga, eu enfiei debaixo de uma carreta. Mas a mentalidade já estava tão mudada, que o primeiro pensamento, onde que eu vou arrumar outro carro? Onde que eu vou arrumar outro carro? Né? E é bem isso a questão de quem quer começar a empreender, de quem está querendo desistir, né? Você sabe que eu sempre ouvi uma frase que as pessoas sempre falavam assim pra gente, que estava no começo da carreira de vendas, você precisa ter um fogo ardente. Tem que vir de você. É um fogo indomável. Você não pode ficar domado, entendeu? Você tem que ter sede o tempo inteiro. Porque é aquilo que a gente estava falando no começo, de você quebrar a primeira camada, é muito duro, é muito difícil, porque você tem que quebrar muito padrão. É aquela coisa que ninguém acredita em você. Por quê? E as pessoas têm razão de não acreditar, porque você não tem um histórico de resultado. Você não fez nada Você ainda. não fez nada. Como é que você quer que todo mundo... eu vou aplaudir teu sucesso. vai lá. Mas que raio de sucesso você tem, filho? Você é um bando de promessa ambulante, entendeu? Perfeito. Não tem... Então, você precisa ter uma chama. Eu falo assim, você precisa ter um pouco de um colérico em você.
que é aquele que explode tudo e depois ele vem recolhendo o que ele fez. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu explodi Mas tudo você que eu tava com tinha. 22 anos, Fabi. Eu explodi tudo que eu tinha. Aí depois eu vim recolhendo os excessos, você entendeu? Aí onde foi quando começou o meu processo de lapidação. Então eu coloquei toda a minha energia pra explodir, pra romper essa primeira camada. Porque a gente tem que pensar assim, não tem como você ter consciência de coisas que você ainda não vive. Então, por exemplo, o Kai tava me vendo jogar tênis ontem. E aí ele falou assim, eu acho que agora você precisa começar a pensar em executar um movimento mais assim, porque eu acho que você põe muito seu jeito de luta. Eu falei, você precisa entender uma coisa, que eu não consigo ter consciência de 100% das coisas que me cercam. O nível de consciência da gente conseguir enxergar, da gente conseguir ter percepção das coisas, ele vai progredindo. É igual um farol de carro. Você não consegue enxergar lá no final, mas você precisa andar com um carro para cada vez mais ele iluminar um pouco mais à frente, você cada vez mais ver um pouco mais à frente da estrada. Então, cada vez mais você tem um pouco mais de percepção do caminho que você está percorrendo. É a mesma coisa. Então, eu sei que daqui 3, 4, 5 anos eu vou ter novas percepções e novas consciências de coisas que eu preciso mudar. De coisas que eu preciso lapidar, que hoje eu não tenho. Mas que hoje eu tenho comparado à Fabi de 10 anos atrás. Então, toda a minha consciência naquele primeiro momento para romper a primeira barreira era fogo. Eu precisava pegar toda a energia que eu tinha, concentrar para explodir. Esse é o conselho que você dá pra quem quer romper essa barreira? Cara, eu nunca vi alguém... Vai sem ver, assim. Eu nunca vi alguém romper barreira. Ai, eu vou romper aqui, ó, devagarzinho, eu vou... Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Dá, mas eu acho que dói muito mais. Eu acho que é difícil. Pensa assim, você romper em 20 anos. Eu vou demorar 20 anos pra romper uma barreira. Ou você dá um all-in e rompe em 1 ano, entendeu? Você vai ter muito mais esforço, você vai sair muito mais da sua zona de conforto, você vai investir muito mais energia, você vai ter que tolerar muito mais coisa. Mas você passa de uma vez, entende? Esse é daquelas... A sua opinião sobre... que você tem que fazer aquilo que você ama. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque a minha... Eu aprendi a amar. É isso que eu falei, acho que você pode aprender a amar as coisas que você faz. A única coisa que eu tinha certeza é que eu não ia vender nada na vida, cara. O que eu vejo, Tia, que... as pessoas têm um pouco de expectativa errada nas coisas que faz. Como assim, família? Pensa assim, a gente tá num mundo onde a gente fala muito de motivação. Você tem que... E depois, mais da pandemia, ficou muito essa questão de propósito, de felicidade. Todo mundo começou a se questionar e tudo mais. E as pessoas depositam muito isso nas atividades que fazem durante o dia. Só que as atividades que a gente executa durante o dia, elas não são atividades para serem motivadoras. Elas não são atividades para te gerar felicidade. Elas são atividades para gerar o resultado, e o resultado vai te gerar a felicidade, a motivação, todos os sentimentos, lindos, emoções que a gente busca. Então, o que a gente faz... Mas o dia a dia ali é duro, amigo. Mas você entende? Né? Não, eu tô entendendo, total. O que a gente faz... Você não faz pra agora. Não, ele não é o propósito que a gente busca. Ele é o meio do propósito. Ele é o meio para. É outra questão que tá muito na moda, que é a questão de propósito, Fabi. O propósito, ele muda, não muda? À medida que você vai vivendo, porque não tem condição. Qual que é o propósito de 1 ano atrás da Mia? Era andar. Mas olha que coisa interessante. Quanto mais eu estudo sobre isso e mais eu vejo sobre pessoas, a gente pode perceber, todo mundo vai mudando, mas conforme você vai elevando o seu nível de consciência, no final das contas, todo mundo quer a mesma coisa. E o que é? Paz. Paz. Você quer conseguir encostar a sua cabeça no travesseiro e, cara, não tem um barulhinho ali, ó. Você tá assim, ó. Até a Fabi? Porra. Nessa agitação toda? Exato. Você não quer? E aí, o ponto é, quem disse que a paz, ela é o oposto de motivação, de felicidade, de execução? É só você descobrir um caminho onde as suas escolhas elas sejam congruentes com a sua essência.
Qual é a minha essência? Qual que é a essência da Fabi? Você fala princípios, não? Princípios também, mas assim, qual é a sua essência? Cara, eu sou... O que te move? Eu sou do desafio. É isso. Então, por isso eu confesso que eu assustei na hora que você falou paz, porque eu sou muito agitado, sabe? Eu gosto do movimento, eu gosto da... Agora, então, pensa comigo. Se você é uma pessoa que fica em casa, eu te tiro do seu movimento. Você tem paz? Pronto. Ah, tá. Agora fez sentido. Você entendeu? Esse movimento me traz paz. Esse movimento te traz paz. Entendi. Então, o que eu vejo que acontece com as pessoas? Total sentido. Falta. Agora faz sentido. Você percebe, a gente vai voltar lá pro começo, que é falta de autoestima e autoconfiança. Que é de você saber falar não, de você saber impor limites, de você parar de ser tolerante com coisas que te fazem mal. Às vezes a gente fica tão preocupado em saber o que você mais quer e você esquece de pensar no que você não quer. E aí você continua tolerando no seu dia a dia um monte de coisa que não te faz bem. Um monte de pessoa, Um monte de pessoa. E isso tem a ver com o quê? Com autoconfiança, isso tem a ver com autoestima. Você tem paz? Com um monte de coisa negativa que você tolera, que você aguenta o tempo inteiro? Impossível. Cara, ontem uma pessoa falou de uma forma comigo e a minha resposta automática sempre foi combater fogo com fogo. Você falou comigo, eu vou dar em você de volta. Porque quando a gente tem intimidade, né? Você dá de volta. E eu falei, nossa, cara, isso tá muito errado. Aí eu escrevi assim, eu não tolero mais você se dirigir a palavra comigo dessa forma. Não importa a circunstância que seja. Seja gentil comigo. Falei o nosso vínculo para reforçar a necessidade disso. Parente, né? E eu falei, eu sou mulher. Como é que foi a resposta? Outra resposta grossa. Eu falei, mas o recado não tá dado. Eu falei, eu não vou mais tolerar falar assim comigo. Esse semestre, eu tive que ser intolerante com diversas coisas que me faziam mal. Tomar decisões que, cara, eram decisões desafiadoras de tomar. Aquela decisão que dói tomar. Afastar pessoas que eu amo muito de coisas que não faziam mais sentido estar junto. Isso é difícil, né, família? Muito. Mas sabe o que aconteceu quando eu tomei a decisão? Eu senti a pessoa mais aliviada da face da terra. E eu falei, isso é paz pra mim. É eu saber escolher dentro do meu dia a dia as coisas que são congruentes com a minha felicidade. Com as coisas que a hora que eu coloco a cabeça no travesseiro faz eu dormir que nem um bebezinho. Que nem um anjo, que nem as crianças em casa. Porque no final das contas, se eu não conseguir me sentir bem com as escolhas, as decisões, o ambiente, as pessoas, as coisas que eu faço durante o dia, e eu vou fazer isso, eu espero viver até os próximos 100 anos, que eu acho que é capaz a gente chegar a uns 130, eu acho que a gente chega. Vai? Cara, que merda de vida que eu vou viver. Você entende? Então, se as escolhas do meu dia a dia... Ou que viveu, né? Ou que eu vivi, e olhar pra trás e falar, que merda de vida que eu vivi. E você tem que ter coragem. Muita. De afastar pessoas que não te fazem bem, de sair de grupos de WhatsApp que não te agregam absolutamente nada, que baixam a sua energia, que não te fazem ser uma pessoa maior e melhor. Você fala, mas meus amigos vão falar mal de mim, vão me zoar. Isso, continua aí, só porque os seus amigos vão te zoar. Aí você vai chegar lá com, sei lá onde você vai chegar, cada um tem sua crença. Aí você vai falar assim, olha que merda, o tanto de coisa que eu fiquei carregando, amargurado. Só porque me faltou um pouco de coragem, de autoestima, de eu saber escolher o que é melhor pra mim, de eu colocar limite, de eu proteger o meu espaço. Então, quando você fala assim, quando que você percebe que você chegou lá? Não é quando eu olhei minha conta bancária, não é quando eu falo assim, os reconhecimentos que eu tive, mas é quando eu aprendi a ter maturidade de saber escolher o que me faz bem e o que me faz mal. Porque quando a gente tá cego no processo, ainda mais uma pessoa que explode da forma como eu explodo, no sentido de execução, nananã, não pensa, é muito fácil a gente se atropelar, a gente passar por cima de coisas, a gente permitir que tenha infiltrações no nosso ambiente, sabe? A gente deixa muito barulho.
Eu tolerei muita coisa que não me fez bem. Muita coisa. Eu, com 20 e poucos anos, tinha úlcera na barriga, de passar mal, justamente por isso, por não saber colocar limite. No meu começo do namoro com o Caio foi a mesma coisa. Você consegue dar uma dica prática, assim, pra quem tá com a autoestima baixa, pra quem tá precisando falar não pra alguém, que tá sem coragem? Uma das coisas que eu falo pra todo mundo é uma frase muito comum utilizada no mundo de vendas, principalmente quando a gente fala que a liderança ela é solitária. Mas se você parar pra pensar, não é que a liderança é solitária, a vida é solitária. Eu falo isso sempre em todos os treinamentos. Porque a gente tá aqui em 2, 4, 6, 8 pessoas. Apesar que vocês só estão vendo nós dois, tem 8 pessoas aqui nessa sala. A gente tá aqui, a gente volta daqui, eu vou pro meu trabalho, eu vou pra minha casa. Eu convivo em mídias sociais, eu falo com gente o tempo inteiro. E aí a gente sempre acha que a gente vive em comunidade, que nós nunca estamos sozinhos, que a vida é uma sociedade. E, cara, não é. Você acha que alguém vai chegar em você e falar assim, Thiago, vem aqui que eu vou tirar todos os seus problemas de você. Eu vou aliviar tudo o que você tem aí dentro de você. Todas as dores, todos os sentimentos, tudo que te magoa, todo o peso, todo o medo, toda a insegurança. Eu vou tirar tudo e eu vou deixar você, ó, um brinco. Uma coisa, ó. Alguém vai fazer isso por você? Jamais. Você tem que entender que ninguém vai fazer. Porque ninguém se importa de verdade. Porque todo mundo tem problema na vida, todo mundo tem desafio, tá todo mundo preocupado com o seu. O que a gente recebe dos outros? A sobra. E tá tudo bem. O quanto antes a gente entender que o que a gente recebe dos outros é a sobra. E por quê? Porque a jornada de cada um é individual. Você veio pra cá com uma missão, eu vim pra cá com outra. Cada um tá aqui com uma missão completamente diferente. É a mesma coisa quando eu falo de pai e mãe. É muito fácil a gente julgar erro de pai e mãe. E a gente esquece que eles são seres humanos também com missões individuais de... Cara, eles estão aqui para viver a vida deles, cada um de forma individual, para ter os seus aprendizados, para passar pelo seu processo. A única coisa é que eles se juntaram para eu poder nascer. É o meio que eu escolhi para poder chegar aqui. E da mesma forma como a gente vive, isso de entender que eu posso te dar todo o caminho, eu posso te falar o caminho de como tirar tudo isso. Mas se você não decidir por você, não tem o que eu possa fazer. Não tem como eu mudar a sua vida. Você fala assim, pô, Fabi, vocês mudaram minha vida. Eu não mudei tua vida, sabe por quê? Porque tudo que você ouviu... Influenciou. Não, exato. Influenciou. Você pensa assim, tudo que você ouviu, quantas pessoas ouviram? Verdade. Quantas pessoas tiveram a mudança de vida e crescimento de negócio, tudo que vocês fizeram? Pouquíssimos. Eu não conto o dedo numa mão. Resumindo. Vai, minha filha. É a hora que Para você de entender que preocupar com os depende outros. só de você. E a hora que você... Ai, não, mas eu tenho meus amigos que me apoiam. Eu quero ver lá na hora do juízo final, sabe lá Deus como cada um chama isso aí? Sei lá como é que você chama isso aí? Eu quero ver quantos estarão lá Pra te ajudar. pra fazer sua defesa. Vai ser só você. E aí vai ser você olhando pra trás e falar assim, perdi o tanto de oportunidade que eu perdi. E às vezes a gente se coloca numa posição que acha que tá tarde demais, que não dá mais tempo, que acha que não consegue. E a gente acha que, de novo, é tudo muito distante. E não tem problema ser distante. Mas o importante é começar. Porque é igual o farol do carro. Cada quilômetro que você anda, você aumenta mais a sua visão. Você aumenta mais o seu campo de... O seu quilômetro rodado, sabe? E assim... Eu acredito muito em referência, sabe, Fabi? Ficar perto de pessoa boa. Ficar perto de pessoa melhor que você. Porque aumenta seu campo de visão também. Eu acho que aumenta ali o farol. Aumenta muito. Não aumenta? Agora me conta, Fabi. Galera, tá fazendo sentido? Tá legal? Tá top? Pela carinha do cara. Fala mais. Deixa eu te falar. Uma coisa também que eu tenho visto muito, muito assim, ainda falando um pouquinho de mentalidade,
e que tá o mal do século aí, que o pessoal da depressão e tal. Gente com muito sucesso, mas completamente desequilibrado. Gente que fez carreira até no esporte, mas completamente desequilibrado. Como equilibrar ali família, organizar seu tempo, de forma que você não surte, tá? Mas entendendo também que tem coisas que precisam ter foco em que momento e outras coisas vão ficar meio deixadas de lado, né? Não tem jeito, tem, Fabi? Eu não consigo enxergar um equilíbrio total. Se você conseguir, me fala, minha querida. Eu acho que não tem equilíbrio. Eu acho que existe muito mais uma questão de um pêndulo. Uma hora você pendula mais para um lado, outro lado você pendula mais para o outro. Como que você organiza a sua vida nesse sentido? Uma coisa que eu mais aprendi nesse processo é aprender a me ouvir. Se ouvir? Pensa assim, a gente tem muito barulho externo o tempo inteiro. Então você tem a voz do que a Bruna fala pra você, você tem a voz do que seus funcionários falam, você tem a voz da sua família, você tem a voz das suas crenças, você tem a voz do que o mundo grita pra você. Você dá peso pra isso? Depende. Se isso tem congruência com a minha voz interna, ok. Agora, se bate e me machuca, não. Você sabe quando alguém te fala alguma coisa, você sabe na hora, você sente no seu estômago, no seu peito, na sua garganta. Quando alguém te fala assim, você tem que fazer isso. Na hora, você sabe se você tem que fazer ou não. O Caio, ele é cheio de me acelerar. Cheio. E tem coisas que ele fala que na hora isso não ressoa comigo. Eu sinto e falo assim, não tenho. Isso é o que você quer, mas não é o que eu quero. Não tem como. Eu preciso que você me explica melhor, vamos lá. Não tem como dar errado quando você faz as escolhas que estão de encontro, de novo, com a sua essência. Porque o que acontece com essas pessoas que têm burnout, que essas pessoas têm ansiedade, que progridem para uma depressão, primeira coisa, é o excesso do barulho. Ela não sabe diferenciar o que é dela e o que é do mundo. Aí a segunda parte vem o que a gente já falou, que é você, beleza, eu entendi o que eu quero. Eu entendi o que os outros querem que eu faça ou querem que eu queira. Eu já consegui separar. Eu consegui separar, agora eu preciso entender de que forma que eu preciso ter autoestima, eu preciso ter autoconfiança para colocar limites em relação a isso, entendeu? E uma pessoa que... Sabe o que acontece? Essa é uma das coisas mais comuns. Então, é porque é de pessoa comum também. E 99,9% das pessoas é comum. É uma coisa que eu falo, ó. Às vezes comum a gente se preocupa... Só pra gente não... Comum que eu digo assim, é que o barulho influencia a vida, né? Aí acaba não fazendo por si. 99,9% das pessoas são assim, né? E quando dá uma explosão, é nesse ponto que eu quero chegar. Como é que você mantém o equilíbrio depois que você já conseguiu ter algum tipo de resultado? Trabalhando, você disse? Trabalhando, sei lá, no seu caso, você pode escolher. Como mãe, como é que você mantém o equilíbrio da sua casa? A mulher é o cerne ali da casa. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, no a primeira esporte. coisa é que eu não tento dar conta de tudo. Eu dou conta, eu não tento. Eu dou conta das coisas que mais importam. Então, a primeira coisa que eu estabeleci, quais são os pilares dentro da minha vida que são importantes. E que hoje fazem sentido com a vida que eu quero viver. Então, Fabi, sentei. O que é importante pra mim? Não é o que é importante pro Caio, não é o que é importante pros outros, o que os outros acham que a Fabi deveria ser. O que eu quero. E se parar pra pensar, isso já é muito profundo. Porque 99% das pessoas não sabem o que elas querem. Elas seguem um desejo de uma manada, de um consciente coletivo. Do inconsciente coletivo. Fato. E a cada fase da vida, ela muda pra completamente. quem ela vive. Exato. Né? Nunca pra ela, né? Exato. Então, vamos falar da Fabi. O que é muito importante pra mim? Eu preciso treinar. Então, se você marcar assim, Fabi, quero marcar esse podcast com você às 10 da manhã. Não vou. Fabi, mas é muito importante pra mim. Mas é mais importante pra mim
treinar. A gente pode marcar às 11. Não, porque eu preciso tomar banho e lavar a cabeça, demora um pouquinho. 11h15, pode ser? Então, por exemplo, se você mandar o WhatsApp pra mim das 9 às 10 ou às 11, eu não vou te responder. Porque eu tô ocupada. Fazendo uma das coisas que é mais importante pra mim. Fabi, por que é muito importante pra você a atividade física? Primeiro, porque se eu não fizer, eu fico mal-humorada. Ela muda ela muda a minha dinâmica. Ela muda a minha cabeça, ela oxigena, eu desestresso. Ainda mais por fazer arte marcial. E até acho que o tênis também, pelo impacto, pela porrada, eu sinto que eu deixo muito ali. Então, isso ajuda a tirar meus excessos. Isso é uma coisa. Às vezes a gente fica pensando assim, eu preciso fazer a musculação. Não, você tem que fazer, de novo, o que você quer fazer. Você vai perceber que tem esportes que condizem mais com a sua personalidade, que vão ajudar a domar. Por exemplo, você fala assim, Fabi, por que você é uma pessoa que é explosiva, colérica, brava, nananana, escolheu bem uma arte marcial pra fazer? Porque ela lapida os meus excessos. Ela tira os meus excessos. Ela faz eu conseguir canalizar e colocar muito mais foco, de uma forma muito mais estratégica, tudo isso que eu já tenho, do que simplesmente tentar apagar isso em mim, porque isso é minha essência. Isso é uma outra coisa. Te faz uma pessoa melhor. Porra, muito mais. Eu comecei uma pessoa completamente cega. Se você me batesse, eu ia ficar louca querendo te bater muito mais, e eu apanhava mais. Cara, hoje eu consigo tomar, respirar, ponderar, achar a melhor forma pra conseguir te contragolpear. E aí você pensa assim, é só na vida que você toma porrada? É só na luta? Não. Tá, na vida. É na vida o tempo inteiro, né? Tudo que você vai fazer. Mas vamos enumerar. Eu tenho... Atividade física. Atividade física. Não, um passinho antes. Primeira coisa, pensa na Fabiana. Você parou e pensou na Eu parei e pensei exatamente isso. Na Fabi. No Não abro mão da minha não academia. abro mão. E é uma coisa que só eu posso fazer e ninguém pode fazer por mim. Então é legal, tipo, pensa no que é legal pra você. Exato. Você não pode abrir mão. Isso vai te fazer um ser humano melhor. Exato. A segunda coisa é meu trabalho. Eu pensando que eu sou mãe e eu... Você sofre preconceito com isso, Fabi? Do quê? Você é mãe, vai cuidar dos seus meninos. Acho que não. É que eu também sou tão... Desligada? Eu acho que eu coloco tanto limite que eu não dou muito espaço pra quem quiser falar. Se quiser falar, acho que fala sozinho, porque... Chegar pra mim e falar, não falo não. Mas pensa assim, Falar pra faixa preta? O trabalho. O trabalho é uma coisa importante pra mim. Se eu ficar sem trabalhar, é uma coisa que vai contra a minha essência. Então, quando eu entendi que eu gostaria de ser mãe, de ter vários filhos, que eu gostaria de construir uma família, eu entendi que não seria um ou outro, seria os dois. E aí, quando eu penso em trabalho, a gente tem que pensar que a gente tem níveis de engajamento dentro do trabalho. Então, quando eu comecei a trabalhar na parte de vendas, eu era 100% operacional. Eu ainda não tinha família e tudo mais. Depois, quando a gente começou a ter mais negócios, a gente começou a fazer mais coisas, eu comecei a entender que eu precisava o quê? Delegar a parte operacional para que eu possa crescer e ter coisas mais onde eu consiga agregar mais. Então, hoje, o meu trabalho é muito mais estratégico, entender para onde vamos, de que forma vamos. Então, por exemplo, na Esmera, que é a marca de joia, eu não preciso estar lá todos os dias deitada na operação. Por quê? Porque eu tenho pessoas muito boas, que inclusive estão aqui, que já fazem isso, que compraram a camisa do time, né, que vestem a camisa do time, que estão lá todo dia, que fazem o que tem que ser feito. E isso me dá tempo de qualidade para conseguir executar melhor meu papel, que é um papel muito mais estratégico, é um papel muito mais tático, de estratégia, para onde vamos, que forma vamos, qual que vai ser o nosso caminho, de que a gente vai seguir. Então, eu invisto meu tempo hoje entendendo onde eu tenho mais valor. Para quê? Para que eu seja mais efetiva. Do que eu tentar querer abraçar tudo, dar conta de tudo isso. É uma grande dificuldade para quem galgou todos os patamares, que veio lá de baixo, largar a operação. É muito difícil. Porque exige confiança. De achar que, será que as pessoas vão cuidar da tua empresa do jeito que você cuidaria? Eu acho que isso nunca vai acontecer, vai, família. Cara, eu posso falar que eu sou muito feliz. O que eu percebo que
Às vezes as coisas não acontecem mais na mesma velocidade que eu gostaria. Mas aí isso vai impactando também de acordo com o tamanho da empresa. Isso. E você acha muita gente que é melhor do que a gente, Com certeza. né? E aí uma coisa que eu descobri também, que eu não sou boa em tudo profissionalmente. Eu descobri que eu sou boa em pouquíssimas coisas. Mas E nessas coisas você é muito boa. Cara, eu fico no meu quadrado. Então, por exemplo, coisas que eu não sou boa, que eu não sou boa na parte contábil, eu não sou boa na parte de ficar vendo fluxo de caixa. Eu não tenho um saco pra isso. Então, encontrar pessoas que têm esse perfil, que têm esse know-how, que têm esse skill, ainda fortalece e potencializa ainda mais o que eu sou boa, porque me dá tempo de ficar exatamente onde eu consigo, entendeu? Perfeito. Mas, assim, só pra gente não fugir muito aqui, porque tá interessante aqui na minha cabeça. Esse modelo, essa forma de pensar que a Fabi vem em primeiro lugar, né? E tem que ser, porque acaba impactando, se você tá top, as pessoas estão do seu lado também. Você puxa a régua, né? Precisa ter muita coragem para fazer isso, não precisa, Fabi? Precisa ter uma mentalidade muito forte. Precisa ter ali, que você falou 72 vezes hoje, uma autoestima alta, né? Você tem alguma dica para pessoa que está com uma autoestima baixa? Detalhe, porque é o seguinte, é mais tranquilo quando você já tem um resultado, você tem uma autoestima legal. Agora, quando eu não tive nenhum resultado ainda, cara, sabe aquela hora que você falou assim, você não precisa de apoio não, filho, você não fez nada ainda, você quer apoio de quê? Sabe essa pessoa? Como é que essa pessoa faz para ter pelo menos uma... São algumas coisas. A primeira coisa que a gente tem que entender é que um start. O ambiente, ele sempre vai ser muito mais forte do que qualquer coisa. Aí sim. Entendeu? Ambiente. Então, de nada adianta você ouvir um puta podcast desse e continuar, tá? Você ouve, mas aí você volta exatamente pro mesmo ambiente. Então, o ambiente, ele continua... O que acontece pra gente entender dentro do nosso cérebro? O nosso cérebro, não é que ele não pensa. Ele tem conexões. Você trata essas coisas na lapidação? Legal. Inclusive, a primeira aula é exatamente sobre isso. Legal, cara. A primeira coisa que acontece, assim, nosso cérebro, ele cria sinapses. Então, vamos supor, ele conecta chocolate com recompensa. Ele não pensa que chocolate faz mal. Ele não pensa que, se eu me recompensar com chocolate, eu vou engordar. Ele não pensa que isso vai me fazer mal. Ele fez essa conexão uma vez. Ele simplesmente, ele só quer percorrer a mesma conexão toda vez. Então, toda vez que você precisar de uma recompensa, ele não quer pensar. O cérebro, ele não vai pensar, ele só vai disparar as conexões que já existem. Então, ele vai disparar o quê? O chocolate? Tá ali, ó. Chocolate. Então, pensa assim, que você tá uma vida inteira disparando conexões automáticas negativas. Por quê? Porque o teu ambiente te molda a acreditar que este é o caminho. Então, o seu cérebro tá automático assim, ó. Pá, pá, pá. Vai ser reclamão, vai ser pessimista, acha que você é ruim, acha que não é pra você. Tá lá o tempo inteiro. Então, acabei de te oferecer uma oferta de emprego pra ganhar mais. Ai, mas será automático? É automático. O teu cérebro, ele vai disparar porque a tua cabeça tá programada pra ser assim. Então, pensa, sei lá, cada um que tá ouvindo a gente, quantos anos tem de vida? Eu tenho 34. Então, como se há 34 anos, o meu cérebro, ele estivesse disparando exatamente o mesmo comportamento. O quanto isso tá enraizado. Muito forte. E aí, você acha que você escuta 1 hora de podcast? Pronto, mudou. A partir de agora, eu sou o cara. Você volta pro mesmo ambiente que te dá os gatilhos para continuar exatamente nos mesmos disparos. Você acha que 1 hora de podcast muda a tua vida? A mudança não acontece. Não acontece. Por isso que vai precisar da coragem. E você sabe, Ti, que uma das coisas que eu quero deixar aqui para vocês, que depois que eu tive a Mia, eu perdi um pouco da minha coragem na luta. Eu sempre fui a porradeira, que gostava de trocação com todo mundo, e eu comecei a achar que, eu tô velha, tenho 3 filhos, não tô mais tão rápida quanto antes, eu acho que não é mais pra mim, agora todo mundo tá treinando mais, todo mundo tá melhor, todo mundo me bate.
E eu não posso mais. Faz 8 meses que eu tô num processo de retomada na minha confiança nisso específico. Que é o único lugar que eu sinto que tá ruim minha confiança. E aí você fala assim, como que a gente aumenta nosso processo de confiança? A gente tem que se expor. Eu tô indo todo dia com dor mental, com desconforto de não querer estar lá, por não me sentir capaz, de achar que não é mais pra mim, que eu não faço mais parte daquilo, que eu não tenho mais capacidade, que eu consigo, que algum dia eu vou me beneficiar daquilo, Fabi, de você vitória. tá de sacanagem. Juro por Deus, todo dia, mas eu tô indo. Sabe o que tá acontecendo? Faz uns 2 meses que a dor começou a diminuir. Faz 3 semanas que eu comecei a sentir prazer de novo. Que isso? Faz 1 semana que eu comecei a ver uma luz no fim do túnel de confiança. Mas sabe o que aconteceu? Eu precisei me expor de forma contínua a um ambiente e a um processo que geraria a mudança. E existe uma lógica no processo da mudança. Então, tudo que a gente quer mudar, a primeira coisa que a gente sente é dor. Porque a gente não é simplesmente vai lá e luta. Não é simplesmente vai lá e muda. Porque a gente tem tanta coisa enraizada, mexe com tanta crença, com tanto valor, é tanta emoção lá dentro que dói. E dói. Mas a gente tem que entender que existe 2 tipos de dor. A dor de que você precisa mudar. E a dor do continua. Então, quando você sente dor de algo que tá te falando assim, ó, tem algo errado, presta atenção. Esse caminho não é certo, esse caminho tá errado. Você sabe, essa é a dor da mudança. Isso você precisa parar e precisa avaliar e retomar um processo de mudança, de alteração. Quando você tem a dor por algo diferente que você está fazendo, é a dor do continua. É uma dor para te mostrar que você está num processo de mudança. Então, o primeiro passo de consciência do ganho de confiança é entender que existe dor, mas que nem toda dor, ela é ruim. Ela só tá te mostrando que, cara, você tá no caminho, continua. E aí, quanto mais você faz, mais essa conexão antiga que você tem, ela vai soltando. E eu vou começar a vincular com uma nova perspectiva. Eu tô me expondo a um ambiente novo. Eu tô me expondo a um estímulo novo. Ainda com dor. Só que depois da dor vem o que? A disciplina. O que é a disciplina? Você já não sente mais tanta dor, mas ainda você precisa decidir. Eu tô começando essa fase. Eu já não tenho mais aquela dor de... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei se eu quero estar aqui. Eu tô passando mal de estar aqui. Eu tô com medo, eu tô com receio, eu tô ofegante. Ah, eu vou morrer! E não vai morrer. Você sabe que você não vai morrer. Mas você acha que você vai morrer. Aí você tem a disciplina. A disciplina é... A dor tá pequena, mas é ainda um processo de decisão. Eu ainda preciso decidir ir lá. Eu ainda preciso negociar comigo. Só que você continua. Você continua. Aí você aumenta um pouquinho mais a sua confiança. Porque você consegue ver que você não morreu. Que tá tudo certo. E aí você passa para um novo estágio que chama o quê? Hábito. Então, da mesma forma como você estava disparando recompensa com chocolate de forma automática era um hábito, você explorou tanto a disciplina que você criou uma nova conexão. E aí você fez um novo hábito, só que agora é positivo, de acordo com a nova mudança de vida que você quer. E aí, com o excesso de hábito, o que você tem? Excesso de hábito? Positivo, óbvio. Você tem resultado. Você tem liberdade. Né? Que no final das contas, me fala se quando você pensa na palavra paz, ela não é congruente com liberdade. O que é a paz? O que é a liberdade? Você não tem amarra. Você não tem peso. Você tá livre, você tá leve. Entende? Só que olha o processo. Gigante. E me diz se isso não exige coragem. Muita coragem. Muita coragem. Eu vejo a maioria das pessoas... Não, vamos bater palmo primeiro? Porque essa filosofada foi foda. Depois tem que ver de novo o podcast, quem tá vendo a primeira vez, ver de novo e ir anotando o caminho, tá?
Olha, até... E esse processo, você vai passar ele em várias áreas da vida várias vezes. Eu Só acho que quando você entende a lógica, você começa a passar de uma forma melhor. Você entende que toda dor, se continuada de forma correta, pelo caminho correto, resulta em liberdade, Em paz. em paz. Fabi, cara, já deu tempo, tá? Não vou Eu não sei nem que horas são. a gente tomasse mais o tempo. Não, o pessoal já me levantou a plaquinha ali. Acho que tem uma meia hora que levantou a plaquinha. Obrigado demais por ter vindo aqui. Gostou? Eu só Falei tenho... demais, né? Desculpa. Nada. Você falou, meu Não, Deus do desculpa céu. não, eu gosto de falar. Eu queria mais tempo. Mas, assim, eu queria que você deixasse... E quem faz muito essa pergunta é seu marido. Eu queria que você deixasse uma característica que você julga que é a mais foda da Fabi. Que pra Bruna usar, pra Stephanie usar, pra todo mundo usar no dia a dia. E que é uma característica que você considera que te ajudou a galgar tudo isso que você construiu até hoje. Que é só o começo também, né, Fabi? Você sabe que eu ressignifiquei isso recentemente. Toda vez que alguém me fazia essa pergunta, eu falava que é a minha força. Mas eu descobri que toda vez que eu usava a minha força para ganhar coisas, eu não ganhava. Eu mais perdia. Porque Você fala aquele negócio de sair arrebentando a cerca no peito e vamos de qualquer jeito. depois o tanto de coisa que eu tinha para limpar depois era muito maior. Os buracos que eu deixava. E quando eu olho hoje todo o processo, a palavra que fica é persistência. Mas a persistência não é aquela persistência morna, não é aquela persistência de insistir na coisa errada. Mas ela vem também muito com a resiliência. Se eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou fazer dar. E eu vou fazer até dar certo. Eu vou encontrar meios. Eu vou dar um jeito. E eu vou fazer. Você entende? É a teimosia. Entendo O total. que você fez pra querer? Teimosia, entendeu? É isso. Eu gosto de ser teimosa. Seja teimoso. Eu gosto de vencer a vida pelo cansaço. Entendeu? Mas você tem algum problema em mudar Nenhum. a trajetória? O objetivo não, mas a trajetória? Nenhum. Ih, Já tive bastante. Hoje, depois de tanta lapidação na minha vida, hoje eu acho que, hoje com toda certeza, nem eu acho, com toda certeza eu aprendi primeiro a ouvir mais, porque antes eu não sabia ouvir, avaliar melhor, e é exatamente isso, né? Saber usar essa força na hora certa. Porque quando você só quer fazer e você é muito executor, você só explode. Você não pondera. Isso eu aprendi muito com o Caio. O Caio é o oposto. Por isso que a gente se dá bem bastante, assim. O Caio, ele falta um pouco dessa explosão da ação. E pra mim falta o que ele tem bastante, que é o fato de ponderar, de refletir, de pensar, né? Fazer uma tomada de decisão muito mais bem pensada. Então, é uma junção dos dois, sabe? sensacional. Com vocês, Fabi Carneiro. Muito Obrigada, Ti. obrigado. Foi sensacional. Ah, cara, não sei nem o que eu falo. Goste. Espero que você tenha curtido isso, também. Muito Gostou? Sim. Eu tenho certeza que esse podcast vai impactar muita gente, Que bom, cara. tomara. Vai impactar muita gente, não vai, pessoal? Já impactou. Já impactou. Se Isso. eu puder contribuir, já sabe onde me achar, né? Sei. Eu quero ir em outros lugares. É isso. Aquele lá, geralmente, eu deixo um caminhão de dinheiro, né? Pode continuar indo, vai ser sempre muito bem-vindo, entendeu? Obrigado, pessoal. O quê? Fabi, direto das Minas Gerais. Direto lá das Minas Que Gerais. isso, hein? A gente trouxe um presentinho pra tentar Que caixa te linda! encantar um pouquinho. Amei a Gostou? cor. Ficou bonito, né? Muito legal. A cor. E essa cor, ó, gostei. Fez match. Combinou. Putz! A Meu gente Deus! sabe que você tá de dieta, mas... Mas final de semana eu não tô tanto, entendeu? Que letra bonita. De que é essa letra? Bruna. Nossa, aí... Gente, minha letra é um garrancho. Que coisa mais linda. Eu amei. Gente, eu amo.
Você sabe, né? A gente Poucas sabe, né? calorias. A gente sabe, né? Que isso! Eu quero vir mais. Quando que eu volto de novo? O dia que você quiser, Olha minha que querida. coisa chique, gente. Vocês têm até as Geleinha, coisas ó. personalizadas. Geleia de pimenta com blueberry mel. É uma delícia, tá? Sabe o que eu vou fazer com isso? Adoro fazer churrasco e eu vou passando geleia nas coisas. Eu sou meio doida, mas adoro. Até Esse café. cafezinho aqui é orgânico, tá? Que delícia. Bem legal, só de grãos do pé, da fazenda lá amei. perto. Lá. Nossa. Muito obrigada, Nossa, gente, amiga, pelo eu te carinho. agradeço. Fabi, brigadão, pessoal de casa, brigadão. Eu tô aprendendo ainda, eu tenho que falar aquele negócio assim. Se Ativa o sininho, se inscreva. inscreva, ativa Mande o pra sininho. todo mundo que vocês acham que pode fazer a diferença. Isso. É Manda isso. pros amigos, nos grupos de WhatsApp. Mas manda mesmo, Inscreve, comenta aqui entendeu? embaixo. A melhor forma de você não precisar trocar amigos é fazer com que todo mundo cresça, entendeu? Aí não é. troca E a gente encerra com essa belíssima frase da nossa saudosa Fabi Carneiro. Obrigadão, Fabi. Obrigada. Tchau, tchau.